Fala galera, beleza? Aqui é o Samucas. E eu sou o Salsicha, vulgo Gabriel. E aqui estamos fazendo o primeiro vídeo do canal. Palmas. Finalmente saiu o primeiro vídeo. Pô, mais de 50 inscritos não saiu o primeiro vídeo, mano. Pô, nós somos 5 amigos, como você pode ver, Samuel e Gabriel. Os outros 3 são relevantes. Então a gente vai falar sobre temas que a gente ama demais. Coisas de nerd. Heróis, quadrinhos, cinema, cultura pop, curiosidades bizarras e aquelas histórias que fazem a gente ficar pensando por dias depois de ler. E o vídeo de hoje vai ser sobre aquela história que é icônica na DC. E até polêmica. Superman entre a... Foice e o martelo. A gente vai falar sobre como aconteceu a história. Como seria se o Superman caísse na União Soviética ao invés dos Estados Unidos? Será que mudaria muita coisa? Ou será que se mudar só o contexto da história muda completamente o herói? Isso que nós vamos ver. Então já deixa o seu like, Se inscreve no canal. e bora pra história! Pra começar, vale contextualizar essa HQ aqui rapidinho. Superman entre a Foice e o Martelo foi escrito por Mark Millar e ilustrado por Dave Johnson. E foi publicada lá em 2003 pela DC Comics, dentro do selo Elseworlds. E pra quem não conhece, a Elseworlds é basicamente a DC dizendo: mano, faz o que você quiser aí, só não sai da ordem cronológica. É o selo onde os autores têm liberdade total pra reinventar personagens clássicos sem ter compromisso nenhum com o canônico de verdade. E é aí que vem a grande virada dessa história. É porque aqui, a origem do Superman muda completamente. Em vez da nave bebê de Kal-El cair em Maville, no Kansas, Ela cai em um coletivo agrícola na União Soviética, bem no auge da Guerra Fria. ou seja, já começa errado, né? Ou certo, dependendo do ponto de vista. A partir disso, o Superman não cresce como símbolo do sonho americano. Mas como um símbolo do Estado, de coletividade e ideologia comunista. E isso muda absolutamente tudo sobre o personagem, A HQ conversa direto com o contexto histórico do século XX. trazendo temas como comunismo versus capitalismo, Utopia coletiva versus liberdade individual. propaganda política, poder absoluto. E aquela pergunta icônica: o que acontece quando alguém com poder ilimitado acredita que sabe o que é melhor para todo mundo? E talvez o ponto mais importante seja esse: o Superman continua sendo um herói. Mas ele é moldado completamente pelo sistema em que cresce. A HQ deixa claro que não importa só quem você é. Mas onde e como você foi criado. E pra deixar tudo ainda mais provocador, a história traz versões alternativas de vários personagens clássicos da DC. Tem Batman, Mulher Maravilha, Lex Luthor. E até a Liga da Justiça, todos reinterpretados dentro desse novo cenário político e social. Cada mudança parece feita justamente para cutucar o leitor. E fazer a gente se perguntar: Superman é realmente o mesmo herói que a gente conhece? Ou ele é só um reflexo do mundo que o criou. E é exatamente isso que faz Superman entre a Foice e o Martelo ser tão impactante até hoje. Até porque não é só uma HQ de super-herói. É uma história que usa o Superman como ferramenta para discutir poder, ideologia e escolhas. E aí fica a pergunta para você que está assistindo. O problema é o Superman ou o sistema por trás dele? Para entender de verdade Superman entre a Foice e o Martelo, a gente precisa dar um passo para trás. E olhar para o contexto histórico que inspirou essa história. A HQ se passa em um mundo completamente moldado pela Guerra Fria. Aquele período tenso da história em que os Estados Unidos e a União Soviética viviam quase como dois vizinhos brigados com o dedo no botão nuclear. De um lado, o capitalismo, defendendo a liberdade individual. Do mercado, iniciativa pessoal também. Do outro, O comunismo, com foco na coletividade, no controle estatal e na promessa da desigualdade social. e o Mark Millar usa o Superman como um verdadeiro experimento narrativo. Tipo, o que aconteceria se o ser mais poderoso do planeta fosse criado para servir ao Estado? E não ao indivíduo. Algo que puxa muito coisa de referências históricas reais. Como a propaganda soviética, por exemplo. O culto à figura do líder. O medo da vigilância constante. E aquela ideia perigosa de que o bem coletivo pode justificar decisões extremas. Ao mesmo tempo, a obra conversa muito com o pensamento ocidental. Principalmente com aquele clássico conceito: poder absoluto corrompe absolutamente. E isso se conecta direto com o mito do próprio Superman. Desde que ele foi criado lá em 1900
1938, o Superman sempre representou as ideias do seu tempo. Só que aqui, em Entre a Foice e o Martelo, O Miller quebra a ideia de que o Superman é neutro ou universal. ele mostra que até um símbolo de esperança. Pode ser mudado pela ideologia do lugar onde cresce. A HQ também bebe muito de obras políticas e distopias do século XX. Aquelas histórias que fazem a gente se perguntar: uma sociedade perfeita, controlada por uma única figura, ainda pode ser considerada livre? E é nesse ponto que a história muda de nível Porque deixa de ser só uma história sobre heróis e vilões, e passa a ser sobre sistemas escolhas. e principalmente consequências. Fala pessoal, aqui é o Leonardo, eu sou a fusão do Gabriel e do Samuel. E agora eu vou falar um breve resumo da história. Tá, a história começa basicamente na cidade de Metrópolis, onde é anunciado pela União Soviética que agora eles têm um super soldado, que é o Superman, obviamente. E o governo americano ele já começa a entrar em crise total, porque o Superman ele é declarado como uma super máquina, até mesmo mais poderosa que a própria bomba de hidrogênio dos Estados Unidos. Ainda por cima, ele foi demonstrado com superpoderes como raio laser, super força, capacidade de conseguir aguentar balas super fortes, até mesmo mísseis e canhões, entre vários outros superpoderes, até mesmo o super congelante. Logo após isso, o presidente dos Estados Unidos ele quer a ajuda do Lex Luthor para que ele consiga vencer o Superman. E para ele vencer o Superman, o Lex Luthor ele precisa criar uma arma super poderosa. Então, o presidente dos Estados Unidos manda James Olsen. James Olsen é um agente da CIA, que também é muito relevante na série, na HQ e também na série, por sinal. Na série não, perdão, no filme. Logo após isso, ele manda James Olsen para conversar com Lex Luthor sobre a decisão do presidente e sobre o que ele está fazendo também. Aí, quando ele vai falar com Lex Luthor, ele vê que o Lex Luthor está literalmente lendo um livro, aprendendo um idioma só de ouvir e jogando xadrez no mesmo tempo, porque já dá pra ver que o cara já é de outro mundo, obviamente. E depois disso, você vê que o agente Olsen, ele vai até o laboratório do Lex Luthor para ver o que o Lex Luthor está fazendo em relação ao Superman, já que o presidente deu muitas despesas e muito dinheiro para conseguir investir na derrota do Superman e na derrota da União Soviética. Só que tem um porém, o Lex Luthor não fez absolutamente nada durante esse tempo. Então o James Olsen ele começa a discutir com o Lex Luthor sobre essa incapacidade de conseguir criar algo assim tão rápido quanto os Estados Unidos querem. Mas logo após isso, o Lex Luthor fala: espere e verá James Olsen. Logo após isso, o Lex Luthor ele tá em sua casa, obviamente, e tá lá jogando xadrez e vendo uma reportagem, só que no mudo, porque ele quer aprender a ler lábios. Isso que ele falou pra Lois Lane. E a Lois Lane estranhou pelo fato dele estar literalmente com a TV no mudo. Mas enfim, Lois Lane começa a criticar o Lex Luthor pela sua forma muito ditadora e também ao mesmo tempo preguiçosa. E por conta disso, o Lex Luthor, com essa discussão toda, ele acaba bolando uma ideia. E essa ideia é literalmente pegar o Sputnik 2, que é um satélite da União Soviética, e jogar em Metrópolis. Portando para uma outra cena, onde é demonstrado isso, nós vamos lá para a União Soviética e vemos o Superman salvando uma garota de um trem em alta velocidade, parando totalmente o trem. Quando o Superman percebe, ele começa a escutar os agentes da União Soviética falando que o Sputnik 2 ele mudou de direção e está indo para os Estados Unidos, mais especificamente a Metrópolis. E logo após isso, em pouco tempo, ele chega lá para salvar. E ele vai lá e pega o Sputnik, literalmente, como se fosse uma facilidade extremamente grande, e joga o Sputnik na água. Só que tem um porém, o Sputnik 2, ele acaba esbarrando sem querer no planeta Diário. E o planeta Diário, que fica em cima do prédio, ele acaba caindo e acabando desequilibrando. E que no final acaba caindo em direção a um pai e uma criança. O Superman acaba vendo isso e consegue segurar o planeta Diário com um braço só. Enquanto isso, ele está salvando o pai e a criança. Logo após isso, ele coloca o planeta Diário no seu devido lugar
encontra a Lex Luthor. Eles apenas trocam olhares e tudo mais, mas não conversam e nada além disso. Logo após isso, o Superman vai embora. Lois Luthor começa a pensar várias vezes no Superman ao longo da história. Depois, cortando para uma outra cena, quase que no meio do mar, o Lex Luthor ele pede ao agente Olsen para pegar o Sputnik 2, já que o Sputnik 2 tem uma amostra de DNA do Superman, que veio por meio das digitais do Superman, já que as digitais do Superman ficaram presas por conta da grande quantidade de calor e da força que o Superman fez. E por meio disso, o Lex Luthor conseguiu clonar o Superman, fazendo o Bizarro, que vai aparecer logo depois. Mas voltando, o Superman ele volta para a União Soviética para ir numa festa de gala que o Stalin convocou ele para dançar, para comer, essas coisas. E logo após isso, aparece a primeira vez a Diana. A Diana aparece como embaixadora de Themyscira. Após isso, eles começam a conversar, a trocar olhares e tudo mais. E percebe-se no meio da HQ que eles têm um clima entre os dois, um clima mais romântico, de confiança. E a Diana confia plenamente nele. Logo após isso, logo depois dessa conversa toda, o Superman vai conversar com o Stalin. Só que no meio dessa conversa, o Superman ele não está muito interessado e percebe que o Python, que é o filho adotivo do Stalin, que ele apareceu no dia do Superman, ele acaba não estando, ele estava ausente na festa. Então o Superman percebe isso e começa a procurar o Python. Então ele usa a visão de raio-x dele e acha finalmente o Python. E ele está no meio de um campo gigante, atirando um espantalho para treinar a mira. E logo após isso, eles dois têm uma longa conversa, onde o Python afirma que ele acabou matando o pai e a mãe de uma criança por conta que eles estavam se rebelando contra o governo comunista. Ele acaba largando a criança de mão. E ele soube logo depois que teve boatos que a criança acabou se matando ou acabou indo para os esgotos para procurar ajuda e tratar seus ferimentos. Ele acaba dizendo que se arrepende de muitas coisas que ele fez para conseguir a aceitação do pai dele, que é o Stalin. E por conta dessas várias obrigações que o Stalin fez com que o Python ficasse dessa forma, ele acabou entrando em surto, em colapso. A mente dele ficou totalmente estagnada. E após isso, o Python ele tenta se matar, só que o Superman ele é mais rápido e percebe e para a bala. E logo após isso, o Superman ele acaba finalmente salvando outra vida no final. Só que tem um porém. O Python ele odiou ainda mais o Superman por conta desse ato, porque ele queria morrer, ele não queria viver. Então logo após isso, ele fala que se arrepende de ter envenenado o Stalin, porque naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, Stalin havia sido envenenado por meio de cianeto pelo seu próprio filho. Então, o Superman, sabendo disso, ele, com sua hipervelocidade, conseguiu em segundos praticamente estudar todos os tipos de envenenamentos, todos os sintomas e conseguiu finalmente decifrar o que ele havia sido envenenado e uma cura, um tratamento no caso. Logo após desses acontecimentos muito drásticos, acontece o seguinte: corta para uma outra cena onde está a Lois Luthor junto com o Lex Luthor conversando por meio de telefone e afirma que eles têm que terminar com o relacionamento dele por enquanto. Só que isso acontece bem depois, na verdade. O que acontece antes disso é que o Lex Luthor ele conseguiu, por meio das digitais, conseguiu clonar o Superman. E como ele conseguiu clonar o Superman, ele fez com que o Bizarro fosse até a União Soviética para conseguir lutar com o Superman. E no meio dessa briga toda, o Superman acabou ganhando de uma forma esmagadora sobre o Bizarro. Só que teve um porém. O Bizarro estava acompanhado de um submarino que tinha um míssil. E essa briga acabou partindo do oceano para Londres. E por meio disso, o míssil ele sem querer foi atirado. Porque no meio da briga, o Bizarro ele acabou jogando uma radiação muito poderosa por meio de um superpoder que ele tem. Porque o Superman ele atingiu ele com seus olhos de raio laser. E acabou com que o Bizarro sentiu tanta dor que ele liberou esse superpoder. E todos ficaram desnorteados e acabaram injetando sem querer o míssil. E logo após isso, a briga foi para Londres. Só que teve um porém. O míssil ele ia atingir a Londres inteira. Só que aí, quando o Bizarro estava praticamente no chão e o Superman em pé, o Superman falou para ele voltar para a terra dele. Só que o Bizarro ele viu que o míssil ia atingir Londres e congelou o Superman pela metade, não totalmente. Congelou o Superman e logo após isso
foi até o míssil, conseguiu se agarrar no míssil, levantar o míssil e levar até o espaço. E por meio disso se sacrificou para o bem da humanidade. E logo após isso, as últimas palavras dele foram: "Me ser muito grato por conhecer todos vocês." E essa foi o sacrifício de um grande herói que para muitos consideravam como um vilão, mas nunca saberemos o que ele realmente quis dizer com isso. E logo após a derrota do Bizarro, vem aquela cena do Lex Luthor com a Lois Lane, onde o Lex Luthor acaba querendo dar um tempo no casamento deles, porque o Bizarro literalmente ganhou uma pobre barata, ganhou dele no xadrez, ou seja, um jogo de inteligência, e o Superman ganhou em um jogo de inteligência e força ainda por cima. Por isso que agora ele tá tão obcecado no Superman e só quer se concentrar no Superman. Só que teve um porém: o Luthor, ele é do mal que acabou matando todos os cientistas do laboratório que ele estava trabalhando, para que não houvesse vestígios que ele trabalhou realmente lá. Logo após isso, aconteceu o funeral do Stalin. E por meio do funeral do Stalin, ele viu uma das amigas de infância dele. E essa amiga de infância falou que as pessoas passavam fome, doenças, entre várias outras coisas. Coisas como, por exemplo, não tinham casa de direito para morar, entre vários outros problemas. Isso mesmo é demonstrado na HQ, pessoal. Não sou eu que estou falando por mim mesmo, isso é demonstrado na HQ. E logo após isso, o Superman percebe que agora, como o Stalin está morto, ele deve governar toda a União Soviética. E assim começa a utopia Superman. E esse é o fim do primeiro capítulo. E agora tem o segundo e terceiro capítulo que eu também vou apresentar. Fala, nerdolas, beleza? Aqui é o Salsicha e vocês estão se perguntando: "Ah, mas por que esse vídeo foi cortado? Eu quero ver o vídeo todo!" Então, o vídeo todo ficou grande demais pro YouTube. E como o celular que estava tentando upar, que é o meu, é um LG, que é literalmente uma bomba relógio, não consegui colocar o vídeo todo no canal, porque estava falando que era vídeo muito longo. Então o que eu fiz? Eu dividi o vídeo em duas partes. Essa foi a primeira parte, e amanhã, nesse mesmo horário, eu irei postar a segunda parte com a continuação da história, o segundo e o terceiro capítulo, temas e dilemas filosóficos, impacto e legado e encerramento do vídeo. E com a promoção também para a nossa parceira Lazarus Comic Shop, que é uma loja especializada em HQs, mangás e cultura geek aqui no Top Shop em Nova Iguaçu, perto da ReHap e da Pasta de Colina. Beleza? Estejam ligados, pois amanhã no mesmo horário irei postar a segunda parte do nosso vídeo sobre a HQ do Superman Entre a Foice e o Martelo. Beleza? Valeu e tchau!